O padre Ferruccio Suto, nascido na região de Veneza em 1º de abril de 1923, foi ordenado sacerdote no dia 6 de julho de 1947. Hoje aposentado, trabalhou como exorcista ao lado de famosos exorcistas como Gabriele Amorth e Pellegrino Ernetti. Em suas memórias, relata em que o demônio não gostava de se aproximar em nada que estivesse ligado a Medjugorje. Tive uma experiência com Medjugorje, em particular em um exorcismo feito em minha diocese, em uma senhora de meia idade, casada e com filhos. Quando entrou em transe, de sua boca saíam palavras que não vinham dela. Durante uma sessão de exorcismo nesta senhora, levei comigo, enrolado em um guardanapo de papel, dentro de um saquinho plástico, um pedaço de rocha da montanha do Križevac, que um amigo me tinha trazido de Medjugorje. Coloquei o objeto em seu abdômen e o demônio começou a lamentar-se. Tira isto logo, me queima, me escalda. Ele ficou se lamentando para que tirasse. Então eu disse: tirarei se me disser o que tem aqui, com uma palavra ou uma frase. Então, num determinado momento, aquela senhora que estava se agitando cada vez mais, tornava-se cada vez mais vermelha e suada, gritou em uma palavra: Gospa! Então, consegui liberar aquela senhora do demônio num período de 2 anos. O significado de Nossa Senhora assunta ao céu em corpo e alma para nós é algo muito concreto. Porque veja só, a presença da Virgem Maria no meio de nós, sobretudo nos lugares em que Nossa Senhora apareceu e tem aparecido, é uma presença dela, a gente pode dizer assim, em corpo glorioso. Nós podemos falar também de Medjugorje, que é uma aparição que tem acontecido nos nossos dias, que ainda não tem um reconhecimento oficial, porque os fenômenos ainda não terminaram, mas a igreja tem aprovado Medjugorje como lugar oficial de peregrinações, o que já é um primeiro passo para uma futura aprovação da igreja. Medjugorje hoje é o lugar no mundo em que mais acontece confissões. Tem gente que fala assim: eu não acredito em Medjugorje porque Nossa Senhora na Bíblia é silenciosa e em Medjugorje dizem que tem aparição toda hora. Gente, a Virgem Maria é mãe, sim ou não? E a mãe, na hora que precisa falar, ela fala. Então Nossa Senhora é a Virgem do silêncio, mas ela também é a mãe que fala aos seus filhos. E ao mesmo tempo que a igreja nos nossos dias entra na maior crise de fé da sua história, junto com o mundo contemporâneo, é aí mesmo que a presença da mãe cresce e fala mais aos seus filhos. Então, com todo respeito a quem não acredita em Medjugorje, tem gente que até fala que Medjugorje é o demônio que está se passando por Nossa Senhora. Olha, gente, só se o demônio se converteu. Eu nunca vi o demônio fazendo gente se confessar. Eu nunca vi o demônio fazendo gente rezar o rosário. Você está entendendo? Então, quando nós olhamos para a Virgem Maria, assunta ao céu em corpo e alma, ela também está em corpo e alma nos lugares das suas aparições. Ela também, embora nós não vejamos,
Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, Nossa Senhora também tem uma presença misteriosa ao lado do altar, embora invisível, mas com o seu corpo glorioso. E aliás, ela falou em Medjugorje que ela está mais próxima de nós durante a Santa Missa do que durante um momento de aparição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria de Jesus Crucificado e hoje eu quero partilhar uma experiência pessoal minha. Algo que eu vou te contar que mudou a minha vida e pode mudar a sua história de vida também. Eu gostaria que você tivesse a mesma experiência que eu tive ouvindo essas palavras. Quando eu ouvi pela primeira vez que jamais, em qualquer lugar do mundo, em toda a história da humanidade, desde o princípio do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto tempo e diariamente como ela aparece em Medjugorje. O que Nossa Senhora tem como plano para esse lugar é um plano para o mundo inteiro. E Nossa Senhora diz: venho chamar o mundo pela última vez à conversão. Depois dessa vez eu não aparecerei mais nesse mundo. E Nossa Senhora vai revelar 10 segredos e vai dizer que depois desses 10 segredos, toda a força de Satanás será destruída. Essas palavras marcaram de tal modo a minha vida que até mesmo aqueles que estavam ao meu redor foram contagiados. Eu tinha um amigo que era ateu, não acreditava em nada de Deus, questionava tudo. E eu mostrei para ele no computador essas mesmas palavras que eu estou dizendo para você. Isso tocaram ele tão profundamente que ele começou a querer ler mais, conhecer, e ele viu os sinais irrefutáveis, os sinais dos cientistas, os sinais do povo que via os milagres acontecendo, como nunca eu ouvi falar antes, em outro lugar na história. E esse meu amigo dizia: mas isso não aparece na televisão? Eu dizia: claro que não. Os inimigos da salvação não querem mostrar isso. E ele ficou tão tocado, viu os sinais milagrosos, sinais científicos, as curas, os milagres, que ele começou a ir para a igreja e mudou completamente a sua vida. Depois entrou por uma comunidade, uma comunidade de aliança, e passou a ser um evangelizador ardoroso. Se o Papa Paulo VI disse que as aparições de Garabandal eram importantíssimo se conhecer a todas as pessoas. Claro que isso foi uma opinião pessoal do Papa, não tinha tido aparição oficial ainda, mas ele deu a sua opinião. Ele sentiu um afeto tal por aquela aparição, mesmo que ainda não tivesse sido aprovada. Ele disse: é importantíssimo que todos conheçam. Assim como João Paulo II, como em Medjugorje, com as aparições de Medjugorje. Ele diz: é preciso dar a conhecer a todos. Ele diz: protejam Medjugorje. Papa João Paulo II diz: eu abençoo tudo que está relacionado com Medjugorje, mesmo antes de acontecer uma aprovação. E algumas pessoas colocaram no comentário do vídeo de Garabandal: irmão, o padre da minha igreja disse que Garabandal não foi aprovada pelo bispo de lá, e não é aprovada e tal, então não deve ser ouvida. Entenda bem, meus irmãos, existe uma diferença. A igreja pode tomar 3 posições com relação à aparição. Primeira, ela aprova, diz: aqui existe uma ação de Deus. A igreja dá o seu carimbo, assina embaixo. Outra posição, ela pode dizer: aqui existe uma falsidade, um engano diabólico, ou então aqui não é algo divino. Ela desaprova. Ou então a igreja deixa em aberto. Ela diz: nós não declaramos nenhuma coisa nem outra. Não dizemos que aqui tem algo sobrenatural, mas pode ter a peregrinação. A igreja não tem um parecer definido, não afirma nem contra nem a favor. Ela diz: não dizemos que tem algo sobrenatural. São 3 possibilidades. E em Garabandal, a posição, porque existe uma grande perseguição, infelizmente até de pessoas dentro do clero, e isso está comprovado, uma perseguição terrível. Tudo que é de Deus é perseguido, guerreiro. Entenda bem, o que é verdadeiro, o que é de Deus. Se não tiver perseguição, tem alguma coisa estranha.
Olha só, meus irmãos, muitas pessoas acreditam nas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, porque essa mensagem tem um imprimatur da igreja, tem muitos cardeais, centenas de bispos, milhares e milhares de sacerdotes que fazem parte. Eu conheci um padre que acreditava nas mensagens do Padre Gobi, mas não acreditava em Medjugorje. Eu disse, como assim, padre? Esse padre era muito idoso, conheceu até o Padre Pio. Eu disse, se é nas próprias mensagens do Padre Gobi, ela fala de Medjugorje. Não usa o nome Medjugorje. Mas olha aqui o que acontece. Primeiro ponto, 30 de outubro de 75, Nossa Senhora vai dizer assim: as minhas mensagens tanto mais hão de se multiplicar, quanto mais a voz dos meus ministros se calarem no anúncio da verdade. Você lembra que em Akita, em La Salette, Nossa Senhora disse que o clero iria se deixar muito contaminar. Em Akita ela diz que Satanás ia se infiltrar dentro da igreja até, e arrastando assim, ela diz em La Salette, 1/3 dos sacerdotes, do clero, para a perdição. E infelizmente a gente tem visto isso, né? Muitos ensinando coisas contrárias ao ensinamento da igreja. Nossa Senhora diz, quanto mais os meus sacerdotes se calarem, eu falarei. E ela ainda diz, minha missão de mãe é dar o alimento às almas dos meus filhos. Se cala a voz dos ministros, cada vez mais se abrirá o coração da mãe. E ela diz, eu mesma pessoalmente estarei presente. Depois dessas minhas intervenções, é chegado o momento em que eu mesma me torne presente e opere na igreja da qual eu sou mãe. Nossa Senhora está prometendo que ela vai se fazer presente de uma maneira especial na igreja. E lá, em 81, quando o Papa leva o tiro, você sabia que quando o Papa levou o tiro em 13 de maio de 81, ele começou a clamar a Virgem Maria, chamar, vem Maria, vem Maria. O Papa começou a clamar, vem Maria. No mês seguinte, começaram as aparições mais longas da história da humanidade. As aparições de Medjugorje, que o Papa João Paulo II tanto amou, tanto defendeu, com tanto zelo e carinho. Ele dizia, se eu não fosse Papa, eu dedicaria a minha vida em morar em Medjugorje e atender os peregrinos para divulgar essa mensagem. Que coisa linda. Ele diz muitas coisas sobre Medjugorje. E o Papa João Paulo II, no dia 13 de maio, leva aquele tiro e nesse dia Nossa Senhora dá uma mensagem. Eis que agora eu venho do céu a esta pobre terra sofredora. Nossa Senhora diz que ela vai vir do céu à terra. Isso, mensagem de 13 de maio de 81. E por fim, olha que coisa bela. Lá na região da Iugoslávia, ainda não tinha sido dividida, ainda não tinha tido a guerra, aliás. Nossa Senhora aparece em 81. Em 25 de junho de 81, falando, sou rainha da paz, rezem pela paz. Esse meu amigo ateu, ele ficou impressionado, porque ele viu que aparecia no céu, em letras de fogo, girando como fogo, as palavras mir, em croata, significa paz, ou mir ladjama, que significa paz aos homens. E todo o povo daquela cidade viu, daquele vilarejo viu. E o meu amigo foi ficando impressionado com aquilo. Em algum momento apareceu um fogo na igreja. Você pode ver aqui a imagem. Esse fogo queimando na igreja. Todos viram de longe. Quando chegaram perto, não tinha nada. Uma outra vez, na Colina das Aparições, pegando fogo, os bombeiros foram e não tinha nada. Nossa Senhora disse, é um sinal, preparando para o grande sinal que vai vir ainda, né? Preparando para o grande sinal que vai vir. Então, como eu disse, lá na Iugoslávia, Nossa Senhora começou, na ex-Iugoslávia, ela apareceu em 25 de junho de 81, pedindo para rezar pela paz, dando sinais, paz, paz, paz. Tem vez que ela aparecia e só dizia isso. Paz, paz, paz. Rezem pela paz. A paz está em perigo. Ninguém entendia nada. Não existia nenhuma ameaça de guerra. 10 anos exatos depois, 25 de junho de 91, explodiu aquela guerra dos Balcãs. E a Iugoslávia se dividiu em 1000 pedaços, né? Realmente, tudo que Nossa Senhora disse estava acontecendo. E milagrosamente Medjugorje foi protegida. Milagrosamente tentavam jogar bomba naquela praça, naquela igreja tão fácil de atingir. E acontecia que alguma nuvem atrapalhava e não conseguiam jogar bomba. Conseguiram umas 2 vezes. E essa bomba caiu e milagrosamente não explodiu.
Eu mesma escolhi esta terra para aparecer de uma maneira nova, de uma maneira mais demorada, mais extraordinária, para dar-vos um sinal certo da minha materna presença e conforto no meio das vossas muitas dores. Os puros de coração sabem ver-me. Os pobres, os pequenos, os simples sabem ouvir-me. Os humildes, os enfermos e os pecadores, esses me encontram. E se vocês não puderem ir no lugar das minhas aparições por dificuldades e impedimentos, não fiqueis tristes, meus filhos, pois quando rezais ou fazeis penitência e ouvi o meu apelo materno de caminhar pela estrada da conversão e do amor, vocês estão indo espiritualmente ao encontro da vossa Mãe Celeste, que assim se manifesta presente no meio de vós. Claro que o mais importante não é a aparição. Nossa Senhora diz em Medjugorje que se você tiver de escolher de ir para uma missa, receber a Eucaristia, e de ir para um lugar onde tem a aparição de Nossa Senhora, ela diz, escolham a missa. A missa vale mais do que mais de 1000 aparições, ela vai dizer. Ela diz, nunca eu estou tão perto de vocês quando vocês estão perto da Eucaristia. Claro que o mais importante é Jesus. Ela diz, quando vocês adoram meu Filho no Santíssimo Sacramento, eu estou muito próxima de vocês. O objetivo de Nossa Senhora é nos levar à salvação, aos 10 mandamentos, e só podemos receber a Eucaristia se nós estamos em dia com os mandamentos, se confessando e vivenciando os mandamentos. Ostani tu